renuncie a si mesmo. O segmento começa quando o ego morre. Olha essa palavra. Nesta penúltima semana da quaresma, estamos quase no fim do deserto. Mas é aqui que o caminho se estreita. A exigência aumenta e a decisão se torna definitiva. Já fomos tratados, é verdade. Também fomos curados, muito forte. Fomos confrontados e fomos transformados. Mas agora o Senhor nos coloca uma cruz diante de nós. Depois de tudo isso, Senhor, para ser colocado diante da cruz, tudo isso para ser colocado diante da cruz. Mas agora o Senhor, Ele diz com firmeza, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Esta não é uma semana de iniciantes. Essa é uma semana para os que decidiram ir até o fim. Mas, Geraldinho, eu estou chegando hoje pela primeira vez. Seja bem-vindo. Comece com tudo. Comece já no nível máximo. Para os que entenderam que não dá para seguir Jesus e continuar seguindo a si mesmo. Esta é a semana. Lucas 9, 23. Pega a palavra, combatente. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Palavra da salvação. Ele está colocando 3 exigências para quem deseja segui-lo de verdade. Você quer seguir Jesus? Diga, eu quero. Pode escrever, coloque nos comentários. Quem quer seguir Jesus, diga, eu quero. Se você quer seguir Jesus, ele coloca 3. Percebeu? Está muito claro aqui, está muito bem explicado. 3 exigências. Primeira, renuncie a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz todos os dias. Não é no final de semana. Não é no dia da doença. Todos os dias. Terceiro, siga-me. Está aqui. E a primeira é a mais difícil. Você sabia? Nem é tomar a cruz todos os dias. Seguir não é. Pode perceber, pergunte a quem já segue. Seguir Jesus, não. Não é exigência difícil. Tomar a cruz, não. Principalmente porque quem já enfrentou batalhas na vida, quem já enfrentou sofrimentos. A mais difícil de todas é a primeira. Renunciar a si mesmo. Por que é tão difícil, Geraldinho? Porque abre mão da vontade própria. Não é? Viu? Pega a palavra. Abrir mão da vontade própria. Deixar de se colocar no centro. Porque esse é o grande problema. Por isso que eu coloquei para vocês que o subtema de hoje é o segmento começa quando o ego morre. Porque hoje, o renunciar a si mesmo é exatamente confrontar o nosso ego. Confrontar o nosso ego. Renunciar a si mesmo significa 1. Abrir mão da vontade própria. 2. Deixar de se colocar no centro. 3. Entregar o controle, a opinião, a lógica humana. E 4. Matar o orgulho, o ego. O eu gosto é assim. Eu acho desse jeito. Na minha visão é assim. Seguir a Cristo sem renunciar mesmo, a si mesmo, é uma ilusão. Por isso que eu digo que a primeira exigência é a mais difícil. Muita gente hoje exatamente não segue a Jesus. Vive, ou melhor, está iludido que segue a Jesus, porque não renuncia a si mesmo. Não dá para caminhar atrás de Jesus carregando o próprio trono. Pegou essa palavra? Não dá para caminhar atrás de Jesus carregando o seu próprio trono. E essa é a grande coisa, porque a cruz é pesada, mas o ego pesa muito mais. Geraldinho, minha cruz é pesada, mas o seu ego, meu ego, pesa muito mais que a minha cruz. Quem renuncia a si mesmo só segue Jesus quando concorda com ele. Essa é a grande verdade. Esse aqui eu concordo. Esse aqui eu não concordo. Pronto. A maior batalha da fé não é contra o mundo. É contra você mesmo. Saiba disso. É contra o seu ego. A maior batalha da fé não é contra o mundo, mas é contra você mesmo, contra o seu eu, contra o seu ego. E isso é muito forte, por isso que em Provérbios diz, a humildade precede a honra e o orgulho precede a ruína. Só quem desce do trono interior pode ser guiado pelo verdadeiro rei.
Quando a gente canta, lembra daquela música? Podes reinar, Senhor Jesus. Podes reinar. Só que a gente canta, mas muitas vezes nós não queremos. Nós não sentimos ou permitimos que Jesus reine. Por quê? Porque tem que ser do meu jeito e não do jeito de Deus. Tem que ser do meu gosto. Se não for do meu gosto, eu fico logo com raiva. Se não for do meu gosto, eu fico logo emburrado. Ou arranjo um jeito logo de dizer que não era para ser assim. Ou para desmerecer. Entendeu? Ou para dizer, não, essa parte aí eu sigo, essa outra aqui eu não sigo, não. Não é assim que a gente faz? Não, eu sigo só essa parte, a outra não. Por quê? Porque não é do meu jeito. Não é do jeito que eu gosto. Ah, meus irmãos, e o que significa na prática renunciar a si mesmo? Abrir mão de ter sempre a razão. Renunciar é calar. Quando você queria mesmo era revidar. É ouvir o outro com humildade. Meus irmãos, por isso que a renúncia de si mesmo é a condição mais difícil. Porque a gente tem vontade de uma coisa, mas a gente faz outra. Ou a gente deveria fazer outra. Porque a vontade é outra. Eu experimento a renúncia da minha vontade cada vez que eu digo não aos meus maus impulsos, maus desejos, ou situações que eu quero, e aí eu não vou. Por que eu não vou? Porque não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Aí eu dou um passo para trás. O que é renunciar a si mesmo? É fazer o que Deus manda, mesmo quando é desconfortável. Porque fazer o que Deus manda, quando é confortável, é bom demais. Vem, vai missão. Viaje pelo mundo, anunciando. A questão é que quando é desconfortável, não, essa parte aqui não estava no contrato, não. Não é? Não é desse jeito que eu pensei. Eu pensei que era diferente, exatamente. Porque você, na verdade, não estava seguindo a Cristo, estava seguindo os seus desejos próprios. E é por isso que muitas vezes a vontade de Deus é decepcionante ou frustrante para alguns. E por isso que muita gente não vai até a glória. Porque não consegue ultrapassar a cruz. Exatamente. Isso daqui é muito forte. Sacrificar, eu vou te dizer, obedecer mesmo quando a vontade humana grita o contrário. Sacrificar tempo, rotina, segurança, orgulho. Ah, meus irmãos, isso é fazer o que Deus manda quando é desconfortável. O que significa, na prática, renunciar a si mesmo? Abrir mão de sempre ter a razão. 2, fazer o que Deus manda, mesmo quando é desconfortável. 3, não seguir as emoções como bússola. Emoções mudam. O evangelho não. Lembra dessa frase. Emoções, pega a palavra, combatente. Emoções mudam. O evangelho não. Um dos atributos de renunciar a si mesmo é não seguir as emoções como bússola. As suas emoções não são a bússola. O evangelho sim. Pegou a palavra? Renunciar é seguir firme, mesmo sem sentir vontade. Mas eu não estou com vontade, mas vou sem vontade. Estou sem vontade, faço sem vontade. Isso é renúncia. Vocês precisavam que renunciar o quê? Era só renunciar a bebida alcoólica, era só renunciar ao pão, era só renunciar ao chocolate, era só renunciar aos doces. Vocês pensavam que renúncia era só isso? Não, renunciar a algo muito maior, meus irmãos. É seguir firme, mesmo sem sentir vontade, mas está lá. Entendeu? Isso é renúncia. Isso daqui é muito forte. Romper, mais uma, romper com tudo que alimenta o velho homem. Renúncia não é um sacrifício vazio. É um combate contra tudo que te prende no que você era. Talvez orgulhoso, talvez arrogante, talvez mentiroso, cheio de desculpas. Bem, tantas coisas, você sabe quem você era. Talvez um alcoólatra, não é? Talvez uma pessoa drogada, talvez uma pessoa de prostituição, de adultério. Eu não sei o que você era. Mas eu saiba de uma coisa, que renúncia é combate contra tudo que te prende ao que você era. Porque você não é mais o mesmo. Você é um novo homem. Você é uma nova mulher. Escreva nos comentários, eu sou um novo homem. As mulheres digam, eu sou uma nova mulher. Falem. Precisa dizer isso mesmo. E precisa saber que para viver esse renunciar a si mesmo é romper com aquilo que alimenta o velho homem.
Você pensava que renúncia era um sacrifício apenas vazio? Não. Eu lembro quando eu falava isso para um homem que estava se separando da sua esposa para viver com um amante, bem jovem. E não combinava, sinceramente, até humanamente falando. Não estou dizendo que se combinasse, né, vai dar certo também não. Mas não combinava ainda, porque não tinha sentido nenhum. E eu aconselhava ele, e eu disse essa frase: suas emoções não são bússola. Quando ele dizia assim para mim, mas Geraldinho, mas eu não sinto. Eu não sinto mais nada pela minha esposa. Eu não amo mais. Eu estou apaixonado por essa outra pessoa. E eu dizia para ele, porque essa pessoa que eu estou falando para vocês é uma pessoa que conheceu a Deus, sabe? Que fez uma experiência de Deus, que caminhou em grupo de oração comigo, inclusive. E eu dizia para a pessoa exatamente isso: não siga as suas emoções como bússola, porque emoções mudam. O evangelho não. Os princípios são eternos. Esse sentimento de agora, daqui a pouco vira. Aí eu comecei a dar exemplo, inclusive, de pessoas que dizem assim: Geraldinho, se eu soubesse, se eu pudesse voltar hoje, 10 anos depois, atrás, eu nunca teria me separado da minha esposa. Por quê? Porque as emoções são passageiras. O desejo é passageiro, não é? A paixão é passageira. E se você se perde por causa de um desejo, ou por causa de uma paixão, ou por causa de uma empolgação, e aí pode ser no que for a área. Estou dando um exemplo deste caso concreto, mas aí cabe para todas as áreas da sua vida, para todos os seus desejos, ou paixões, ou emoções, ou vontades. Cabe, inclusive, na sua caminhada vocacional, como missionário, como combatente. Eu não estou sentindo mais agora. Mesmo assim, esse sentimento passa. E eu não vou mais rezar agora, não vou mais fazer rotina espiritual, porque eu não estou sentindo agora. Amado, continue mesmo sem sentir, que vai chegar a hora. João Batista, em João 3,30, ele diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Vocês já pensaram? Por que Jesus vai dizer lá na frente: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João? Vocês sabiam que é por isso? Entre os nascidos de mulher, Jesus fala que João foi o maior homem que já teve. Por que ele diz isso? Porque João diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João tinha discípulos, João tinha fama, João tinha missão, respeito e até temor. As pessoas tinham medo de João. Mas ele reconheceu: eu não sou o Cristo. Eu não sou a luz. Eu não sou o noivo. E sua maior grandeza, a maior grandeza de João Batista, foi esvaziar-se até o fim. Ele se esvaziou para que Jesus crescesse e ele diminuísse. A gente precisa fazer isso na nossa vida. Que o Senhor cresça na minha vida. E que os maus desejos, que o meu ego diminua. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Hoje, identifique uma área onde você ainda se coloca como centro. Não, mas eu quero fazer isso. Eu conversava com um homem e dizia isso, porque assim, depois desse mover, é interessante quantos homens desejam ou vêm conversar com a gente, ou quando tem uma oportunidade querem, né, conversar exatamente com a gente sobre isso. E eu dizia exatamente estava deixando a família, etc., para ver um relacionamento que não tinha nada a ver. E eu disse assim: você é muito egoísta. Você está destruindo a vida de um monte de gente só porque você é o centro do mundo. Não, eu tenho fé. Não, você se acha o centro do mundo. Você necessita satisfazer o seu prazer, nem que isso destrua o mundo inteiro, nem que destrua seus filhos. 4 filhos. E eu disse: você não tem nem... Você é tão egoísta que você se ama muito mais do que os seus filhos. Nem como um pai você é um homem digno. Geraldinho disse desse jeito. Eu disse: nem como pai você tem dignidade. Porque você é egoísta demais. Eu disse: se esvazie, meu irmão. Renuncie a si mesmo. Saia desse trono.
Dê o trono a Jesus na sua vida. Sua vida está escura, obscura, em trevas. Dê o trono a Jesus e sua vida vai se iluminar. Ele não veio conversar comigo sobre isso. Ele veio conversar comigo porque estava numa depressão. Entendeu? Só que no meio da conversa a gente foi entendendo as coisas. E eu disse, você não está vendo? Sua visão está obscurecida. Você está fazendo, você adquiriu uma enfermidade e a sua vida está piorando essa enfermidade. As suas más decisões estão piorando essa enfermidade. Identifique hoje uma área onde você ainda se coloca no centro. Pode ser uma opinião, pode ser um desejo, pode ser um apego, pode ser um comportamento, sabe? Um mau comportamento que você tem. Não, se não for do meu jeito, o que eu faço? Aí eu diga em oração. Reze, aprenda a ter um transbordo de você orar contra isso. Dizer, Senhor, eu renuncio a si mesmo. A mim mesmo aqui. Senhor, eu renuncio a mim mesmo aqui. Sabe? Vai orando. Eu não consigo, Geraldinho, consegue. Só começar a orar. Faça um ato concreto de renúncia. Deixe de lado algo que você gostaria. Para quê? Para fazer o que Deus quer. Pode ser silêncio, mas eu queria falar, silêncio. Pode ser jejum, pode ser perdão, pode ser serviço. Você sabia que o exercício espiritual quaresmal do jejum e da renúncia que nós fazemos, da abstinência que nós fazemos, ele tem um poder gigantesco de nos treinar nisso. Por quê? Porque eu estou morrendo de vontade de comer um docinho, mas não vou comer. Porque eu não quero? Quero demais. Quer não? Quero demais, mas não vou comer. Por quê? Porque eu renunciei por amor a Cristo. Olha como é bonito isso. Porque não estou proibido, eu não tenho diabetes. Não tenho problema de enfermidade com isso. Pode esfriar mais, André, que o fogo está alto. Mas, e por que está fazendo isso? Por amor a Cristo. É uma renúncia por Cristo, para Cristo, em oferta a Ele. E isso é assim. Todo mundo aqui está fazendo a sua renúncia de algo. Todo mundo aqui está fazendo. Isso é um treino, gente. Sabe? Então faz essa experiência. E aí repete ao longo do dia junto com a tua renúncia. Quem aqui está fazendo renúncia de alguma coisa, que está morrendo de vontade, vou lhe ensinar um treino. Cada vez que você vier à vontade, é uma lembrança que aquilo é um desejo, que aquilo é uma vontade que você tem. Mas você não está fazendo uma renúncia? Tá. Então o que você vai fazer? Todo dia você diz, eu renuncio a mim mesmo, Cristo reina em mim. Eita, é de quê? De doce? De quê? Você está fazendo de quê aqui a renúncia? Você está fazendo de quê? Gui, você está fazendo de quê a renúncia? E André está fazendo de quê, André? A renúncia. Bolo. Então, mas já sentiu vontade de comer bolo esses dias? Todo dia ela está dizendo, né? E vocês outros organizem suas renúncias, aumentem. Fracas, muito fracas a renúncia. Pode aumentar a renúncia, pode arranjar a renúncia, que possam sentir. Entendeu? Tem que ter poder, tem que ter força na renúncia. Tem que ser uma coisa que goste mais. Não pode ser uma coisinha bobinha, não. Ah, mas é importante para mim. Pois aumente. Coloque mais coisas para aumentar a sua renúncia. Isso é muito forte. O que você faz? Renuncia. E você diz assim, eu renuncio a mim mesmo. Cristo reina em mim. Exatamente a frase que eu tenho dito. Para que eu lembre. Isso aqui não é uma dieta. Isso aqui não é, entendeu? Não, como é que é dieta mesmo, né, que a gente fala. Isso aqui não é uma dieta, nem uma renúncia por causa de uma doença que eu estou. Não. O que você faz? Eu renuncio a mim mesmo, Cristo reina em mim. Vamos dizer isso, todo mundo? Eu renuncio a mim mesmo, Cristo reina em mim. Meus irmãos, no Catecismo da Igreja Católica, no item 2015, diz: o caminho da perfeição passa pela cruz. Não há santidade sem renúncia e combate espiritual. Ah, por que vocês são combatentes? Ele está lá no Catecismo da Igreja, no item 2015. Não há santidade sem renúncia e combate espiritual. Ponto. Santa Teresa de Jesus diz, a alma que ama a Deus não busca consolo, mas a vontade do amado. E aí eu tenho rezado e não tenho sentido consolo, exato. A alma que ama a Deus não busca consolo, ela busca a vontade do amado. Meus irmãos e minhas irmãs, quero dizer para vocês um desafio prático. Escreva hoje uma frase e guarde como um compromisso. Hoje, coloca no seu celular no lugar visível. Hoje, renuncio a mim mesmo para que Cristo cresça em mim. Escreva essa frase. Hoje,
renuncio a mim mesmo para que Cristo cresça em mim. Reze isso hoje diante do Santíssimo Sacramento. Lembra que São Paulo dizia aos Gálatas, Gálatas 2:20, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Isso é muito forte. Seguir Jesus sem renunciar a si mesmo é caminhar com Ele até o ponto em que te incomoda. Você só vai uma parte do caminho. Mas quem renuncia, segue até o fim, até a cruz, até a glória. Por isso que é tão importante a renúncia. Quero dizer, para encerrar, seguir Jesus sem renunciar a si mesmo é caminhar com Ele até o ponto que me incomoda. Agora, quem renuncia, segue até o fim, até a cruz, até o céu. Pegou a palavra, combatente?